Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Go For It. No vídeo de hoje vamos trocar o óleo da caixa de velocidades e do diferencial do meu Porsche 928. Isto é, se tudo correr bem. Fiquem por aí. Com o carro já levantado, temos aqui a caixa de velocidades. Isto é uma caixa automática. Temos o nosso conversor de torque. E aqui atrás temos o diferencial. Bom, vou começar por dar uma limpeza geral na caixa, que ela está com um aspecto horrível, muito sujo mesmo. Depois vou procurar aqui o dreno do conversor de torque. Portanto, temos que rodar o motor à mão, devagarinho, até aparecer aqui nesta janela o dreno para o conversor de torque, para conseguirmos vazar todo o óleo que está lá dentro. Em seguida, preparamos esta zona para continuar o trabalho. Retiramos o dreno aqui para vazar o óleo da caixa. Temos aqui o nosso pequeno depósito com a tampa para colocar o óleo novo. Isto tem que ser bastante limpo. Eu penso que quem pintou o carro com antigravilha por baixo pintou este reservatório também. Vou ter que o limpar todo bem limpo para conseguirmos ver o nível aqui. Temos que ainda que desapertar estes dois parafusos, porque são as linhas de ida e retorno do nosso radiador do óleo da caixa. Vou fazer o flush destas linhas também. Para isso vou desapertar aqui a linha da ida e vou, com a minha bomba, meter óleo novo por esta linha, que há de sair por esta. O diferencial tem o dreno e a porta de testo, onde se enche o diferencial com o óleo novo. O dreno tem o formato está impecável, está novo, a chave encaixa diretamente. No de enchimento já está um pouco arredondado, o que me preocupa um bocadinho. O que eu vou fazer para já? Vou limpar bem aqui em volta, porque foi tudo pintado com o tal antigravilha. Vou pôr bastante WD-40 e vou testar tirar a porta de enchimento primeiro. Se conseguir, muito bem. Se não, vou ter que mandar vir a junta da tampa e vamos ter que abrir o diferencial, porque não faz sentido estar a drená-lo por aqui se depois não o conseguimos encher cá em cima. Portanto, lembrem-se, testem sempre primeiro tirar a tampa da porta de enchimento, porque se não conseguirem não vale a pena drená-lo, porque vão ficar com o diferencial vazio de certeza. Com o Dremel, com uma escova de arame, vou começar por limpar esta antigravilha que tem aqui em volta. Lembrem-se sempre de usar óculos de proteção, porque estas escovinhas normalmente degradam-se e atiram bocadinhos de arame para todo lado a alta velocidade. O de baixo já ficou com a rosca toda exposta e bastante mais limpo. Vamos agora passar o de cima. E pronto. Esta escova já foi. Tenho de ir buscar outra. Só um bocadinho. Pronto, vou deixar agora ficar com o óleo penetrante, com o WD-40, e daqui a pouco vou voltar a pôr mais um pouco de óleo. Para já vou passar para a caixa de velocidades para começar a limpeza exterior de toda aquela porcaria que tem agarrada.
A caixa está muito mais suja do que o que eu podia sequer imaginar. Já dei a minha limpeza inicial, está bastante melhor, apesar de estar longe, está perfeita. Toda esta zona aqui onde vamos trabalhar já está limpa, por isso vou avançar com o vídeo, porque o importante hoje mesmo é trocarmos o óleo da caixa, fazer o flush do radiador e ver se conseguimos tratar também do diferencial, para ficarmos com esta parte do trabalho já despachada. Mais tarde, todos estes suportes, todas estas pecinhas, a própria tampa da caixa, vão ser tiradas, decapadas e lacadas. Hoje o objetivo é mesmo a troca do óleo. Vamos lá então. Antes de começarmos a drenar o óleo, eu vou, com uma chave 27, encaixar aqui na ponta da cambota e fazer rodar o motor sempre no sentido dos ponteiros do relógio, para que tenhamos acesso aqui ao dreno do conversor de torque, ok? Tem que ficar alinhado ali o dreno com aquela porta. Eu vou deixar então a câmara aqui para vocês verem o conversor a rodar. Eu vou fazer aqui uma pequena batota. Vou pôr aqui a GoPro a filmar precisamente ali o conversor de torque. Vou ver no telefone quando é que o dreno aparece no sítio. Aí está, exatamente no sítio. Vamos então primeiro com a chave 19 abrir o dreno. Bom, ainda assim pensei que o óleo estivesse muito pior. Eu não faço ideia quando foi a última vez que este óleo saiu. Pronto, enquanto a caixa drena, eu vou optar por tirar aqui o suporte do reservatório, porque ele está muito sujo, a ver o que é que eu consigo fazer com ele. Eu vou separar aqui para tirar esta ponta e conseguir ligar aqui o meu tubo para fazer o flush do radiador de óleo. Não estou a conseguir. Na impossibilidade de desapertar aqui, vou experimentar com ar comprimido, ver se consigo sair o óleo do radiador. E então, estás a gostar do vídeo? Não te esqueças de fazer like no vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações. Assim não perdes nenhum dos próximos tutoriais neste ou noutro carro. Vamos então continuar. Com todo o sistema vazio, está agora na hora de tirar a tampa da caixa, que são apenas os 4 parafusos nos cantos. Tirar a tampa, tirar o filtro, trocar a junta, voltar a apertar tudo no sítio e começar a encher com óleo. Então, com a chave 13, vamos começar por desapertar
os 4 cantos. Pronto, com uma chave de fendas, com algum cuidado, forcem-na um bocadinho, que ela acaba por sair. No meu caso estava bastante agarrada, talvez por causa de toda aquela porcaria que tinha ali. Atenção que ainda está cheia de óleo cá por dentro, não se esqueçam disso. É este o aspecto do interior. Portanto, eu agora vou limpá-lo devidamente, tirar a junta de borracha, porque temos a nova que vem no kit do filtro para colocar aqui. Vou num instante limpar bem esta tampa e já volto. O kit que comprei para montar foi este da Febi, em que tem a junta nova e traz aqui o filtro de óleo da caixa e as anilhas novas. Vamos então agora tirar o filtro velho que está na caixa, deixá-lo drenar bem, colocar o novo, colocar a junta na tampa, fechar tudo e estamos prontos a começar a pôr o ATF. Para colocar a junta na tampa, ela é quadrada, como podem ver, mas atenção que de um dos lados tem um pequeno rebordo que deve ficar nesta zona aqui da tampa. Espera lá, aqui, ok? Portanto, é bastante óbvia a posição de montagem, mas há que ter algum cuidado para ela ficar montada na posição correta. Pronto, a junta está no sítio. O filtro prende na caixa com 2 parafusos Phillips, um aqui, outro aqui. Atenção ao tirar, que tem um espaçador por trás para não o deixarem cair. Cá temos um parafuso e um espaçador. E pronto, agora o filtro novo encaixa ali no sítio e aperta nos mesmos parafusos. Pronto, está o filtro colocado. Agora que já temos a tampa com a junta nova, vamos colocar a tampa no sítio, trocar as anilhas de vedação, voltar a apertar tudo e estamos prontos a começar a colocar o novo óleo. E a junta no sítio. Encostar. Vou começar por recolocar a tampa do conversor de torque. Já está devidamente limpo e com a anilha trocada. Para terminarmos esta parte, falta apenas reapertar o depósito no sítio. O óleo a utilizar, neste caso vai ser da Fuchs,
o Titan ATF 3000. Comprei uma embalagem de 20 litros porque contava fazer o flush do radiador, o que não consegui. Pelo manual devemos ter que colocar 6 litros na nossa caixa. Vou usar esta bomba acoplada a um berbequim. Vai ser a primeira vez que eu vou experimentar este setup, espero que isto funcione. Vou encher com 4 litros, vou pôr o carro a trabalhar, fazer circular o óleo e depois vou testando os outros dois, ou vou colocando os outros dois até ficarmos no nível. Já coloquei a quantidade de óleo requerida na caixa, já estive a trabalhar com o carro a passar as mudanças todas, o óleo aqueceu, a caixa aqueceu, ainda está quente, e neste momento deixei-o na marca de máximo e conforme a temperatura está a descer, como é suposto, o nível vai baixando. O manual diz que entre os 20 e os 30 graus é suposto o nível estar 30 milímetros abaixo do mínimo. Portanto, vocês conseguem ver aqui a escala do máximo e o mínimo, e os 30 milímetros dá nesta ranhura aqui. Portanto, eu vou deixar agora, vou passar para o diferencial, vamos drenar o diferencial e enchê-lo outra vez, e entretanto o carro vai arrefecendo e vamos ver como é que o nível se comporta. Pus bastante WD-40 e fui repetindo, fui pondo WD-40 para tentar que o óleo entre na rosca e ajude a sair. Vamos agora com muito cuidado, com uma chave 17, tentar tirar o de enchimento primeiro. Lembrem-se, sempre primeiro o de enchimento, porque se esse não sair não vale a pena drenar o diferencial. Agora já temos a certeza que conseguimos encher o diferencial, vamos tirar o dreno para vazar todo o óleo. Para o diferencial vou usar este óleo, um 7590, sintético, é um API GL4GL5. Este aqui, por acaso, tem o aditivo LS. O meu diferencial não é LS, não é autoblocante, mas este era o óleo que consegui encontrar, não encontrei outro numa embalagem de 4 litros, por isso comprei este com LS, não tem problema nenhum. Ao contrário é que havia problema, se tivéssemos autoblocante e usássemos um óleo sem o aditivo para diferenciais com autoblocante, assim não tem problema nenhum, o único problema é para a carteira. O nível aqui é muito simples, é ir colocando o óleo até ele sair na porta de enchimento. Concluímos com sucesso a troca do óleo da caixa de velocidades e do diferencial do meu Porsche 928. Se gostaram do vídeo, façam like, subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem nenhum dos próximos vídeos deste carro ou de qualquer um dos outros. Fiquem bem, até à próxima. Tchau!